Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, já sabem, o vídeo habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. Os dois livros de hoje são duas novidades que me foram gentilmente cedidas pela Ama dos Livros, a quem muito agradeço. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então Como Falar com o Seu Gato sobre os Grandes Temas do Mundo, de Zachary Arbon. Vocês sabem que eu sou a maluquinha dos gatos, tudo o que envolve gatos eu estou curiosa para ler, eu tenho sempre vontade para ler e portanto quando vi esta novidade solicitei a Alma dos Livros e claro, a Berta foi uma querida e disse que eu já estava na lista. Eu não sabia do que é que o livro se tratava, assumi que fosse aqui, lá está, que o autor pegasse em alguns temas e depois que fosse tentando brincar aqui com os gatos. Em termos de temas, temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Está aqui, não sei se conseguem ver. Temos a teoria da evolução, abstinência, segurança online, drogas, puberdade, sobrevivência apocalíptica, satanismo e o uso seguro de armas. E confesso que o livro não foi bem aquilo que eu estava à espera. O autor pega então nestes temas e faz aqui uma espécie de brincadeira, entre aspas, de conversas que nós poderemos ter com jovens, com crianças, com adolescentes e fazendo esse paralelismo para gatos. E tem aqui alguns pormenores mais divertidos, mas o livro tem aqui então um tom muito sarcástico, ou pelo menos eu assim o entendi, e ele brinca aqui, ele goza aqui então um bocadinho com aqueles americanos patrióticos e que são muito fanáticos, muito devotos a Deus e muito devotos à família ou não ao aborto, seguirem então aqui estas regras mais de uma forma aqui assim mais extremista, muito tementes, muito, como é que se diz, muito devotos assim àquele conceito da família, em que tudo o que sai fora então desses padrões mais católicos, mais religiosos, eles condenam e portanto o autor brinca muito com isso e goza aqui muito com isso neste tom mais sarcástico. É um tom, nós estamos a ler e é quase um tom muito sério, mas nós depois percebemos aqui então nas entrelinhas que isto é tudo então uma crítica ao autor, então a esse grupo de pessoas. E por isso foi um bocadinho diferente do que eu estava à espera. Eu pensei que o autor ia, lá está, pegar aqui em temas, nestes temas e depois fizesse aqui um paralelismo com umas brincadeiras com os gatos, com as vidas dos gatos, e não é tanto isso. E depois tem aqui então pormenores que a mim me cativaram e para mim foi então o ponto alto, temos então aqui algumas fotos, às vezes são assim, às vezes são montagens, não é? Às vezes são montagens, mas para mim é sempre delicioso ter então aqui fotografias de gatos. Este das drogas para mim foi dos mais divertidos aqui do uso das drogas. E a forma como o autor brinca aqui também um bocadinho aqui com a erva gateira, como os gatos podem ficar então aqui assim influenciados. Depois tem assim tem assim também sempre aqui, tem a estrutura é sempre a mesma, pergunta e depois tipo resposta, como é que nós podemos falar sobre o gato, sobre isto, quais são os sinais, e depois vai tendo assim fotografias e os conceitos dos perritos. E depois acho que em termos também de tradução não deve ter sido muito fácil pôr este tipo de palavras, mas acho que também fica muito engraçado e portanto os meus parabéns a quem fez esta tradução. Temos então estes temos também os miaus, qualquer coisa aqui assim no meio destas palavras e torna aqui assim o livro, história, não é história, torna aqui então o livro, a narrativa mais divertida. Eu vou dar 3 estrelas, não, porque lá está, não era aquilo que eu estava à espera, não, acaba por ter, lá está, este tom mais sarcástico, aqui conta então estes americanos patriotas, e acaba, lá está, no meu ponto de vista,
ser um livro que se calhar se adequou mais à realidade americana do que mais aqui à nossa realidade, mas para mim foi mesmo muito delicioso estas fotografias dos gatos e estes, lá está o capítulo das drogas, para mim foi aquele que eu acabei por me achar mais divertido, e também temos aqui um aqui ligado também aqui mais a ver fantasmas, também achei aqui um bocadinho cómico, mas os outros nota-se este tom mais sarcástico. O segundo livro é um género completamente diferente, é o thriller do mês de julho, do Clube da Dora, e eu comecei a ler e basicamente foi quase sem parar. Estou-vos a falar de A Criada, de Frida McFadden. Este foi um livro que me deixou muito, muito curiosa por todas as opiniões positivas que vi. É certo que depois disso já vi uma ou outra opinião não tão boa, mas as minhas expectativas, a minha curiosidade continuava a estar em alta com este livro. Aqui uma nota do livro, temos então aqui uma mensagem para os leitores portugueses da autora, eu gostei muito, e é um livro que está dividido aqui em 3 partes. Nós vamos conhecer então aqui a Millie. A Millie, ela é uma jovem mulher, ela está aqui nos seus 27, a foto disso, e candidata-se então aqui a um emprego de criada interna, empregada interna, aqui numa casa de família, em que é composta por a dona, que é a Nina, o marido, que é o Andrew, e depois também tem aqui uma criança, que é a Cecília. Ela acaba por concorrer assim um bocadinho, sempre aqui com algumas expectativas, mas que a Millie também esconde aqui alguma coisa do seu passado. Acaba por então ser contratada, ela fica muito contente, mas depois vamos percebendo que a vida na casa não é tão fácil como se calhar ela estava à espera. A convivência aqui com a Nina, a patroa, começa aqui a detectar algumas coisas que não são assim, que não correm da melhor maneira. Eu tenho que ter muito cuidado porque eu não quero fazer qualquer tipo de spoiler, por muito pequeno que seja. E nós vamos acompanhando este dia a dia na família. Eu devo dizer que por muitas vezes eu pensava aqui mentalmente: Millie, sai desta casa, isto não é bom para ti, não vai correr bem, até porque temos aqui, ainda antes da história começar, aqui o prólogo, em que a primeira frase é: se sair desta casa será algemado, e portanto nós percebemos que há ali qualquer coisa que não correu bem. Quem será esta personagem que está a falar? Percebemos que há aqui também um cadáver e portanto não sabemos quem é, e portanto tem este clima tenso em que nós vamos acompanhando aqui ao longo do livro, este clima misterioso de quem será esta personagem que está a falar e quem será então o cadáver que foi encontrado. É um livro aqui que me deixou sempre aqui muito, muito curiosa a história, muito agarrada. Foi uma leitura muito, muito eficiente, em que lá está, foi difícil parar e praticamente não li de rachada, mas li quase, porque foi mesmo altamente eficiente. Tal, eu queria saber o que é que ia acontecendo, porque nós percebemos que há ali qualquer coisa que não bate certo, não conseguimos perceber o quê, não conseguimos explicar muito bem, mas que há ali qualquer coisa. Depois temos aqui no final algumas reviravoltas. No final não, já começam aqui a surgir algumas reviravoltas a meio. Confesso que estas reviravoltas surpreenderam-me, mas também não foi surpresa assim de uau, tchanã, porque tem aqui algumas semelhanças aqui em termos aqui de desfecho, com um thriller que li também, curiosamente li no início deste ano, mais no início do ano, e portanto quando li aqui algo que começa a acontecer, lembrei-me desse livro, e portanto lembrei-me também aqui do desfecho, e portanto não foi completamente uau, inacreditável, foi algo que eu já estava à espera, porque nesse ponto acaba por ser parecido. Mas eu gostei mesmo muito, muito deste livro. Ainda aqui no final também ainda tive aqui mais uma pequena surpresa e portanto
foi uma grande, grande leitura. Eu vou dar 5 estrelas pelo facto de ter sido aqui muito eficiente, muito que me agarrou bastante. E apesar de, quando se mencionou aqui algo, eu fiquei desconfiada porque achei que seria parecido com esse tal thriller e foi mesmo isso, não, acabou por não me roubar aqui para ser na leitura, porque achei mesmo, foi uma história que me agradou mesmo bastante, me deixou mesmo aqui muito, muito agarrada à história e, portanto, cumpriu aqui também as minhas expectativas, que eu ia com expectativas muito elevadas, apesar de ter baixado um pouco, por ter visto algumas opiniões já não tão boas, mas para mim o livro cumpriu com estas expectativas e foi aqui uma grande leitura. Eu vou então ficar por aqui. Digam se conheciam alguns dos livros, se estão curiosos. Provavelmente este livro, A Criada, foi mesmo muito, muito falado e, portanto, acredito que muita gente o conheça, que muita gente o tenha lido ou que esteja com interesse em ler. Digam cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo.